Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje darei continuidade ao PET primeiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 12, semana 4. Coloque em seu caderno o tema de nossa aula, que nesse caso é o texto dramático. Coloque também a data de realização das atividades e preste bastante atenção nas marcações para você fazer o resumo aí em seu caderno. Vamos na leitura? Prezado ou prezada estudante, nesta semana você vai relembrar as características do texto dramático, identificando a sua estrutura como personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas. E a organização em relação ao enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. Recapitulando, o texto teatral se assemelha com os textos narrativos, porque também conta uma história. No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. No texto teatral, não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente, no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis das personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e de suas relações de causa e consequência. Temos aqui o Para Saber Mais, nós vamos aqui acessar o site português.com.br. Então, temos o texto teatral, uma linguagem encenada. Vamos fazer a leitura. A história do teatro remonta desde a Grécia Antiga, na qual a representação teatral era concebida como a principal atividade artística. Nós temos aqui os tipos de textos dramáticos. Então, o primeiro, aqui, temos a questão das comédias, que são representações nas quais a temática perfaz-se de fatos circunstanciais e corriqueiros, tendo pessoas pertencentes às classes populares como personagens. Temos também o Auto, que é uma peça curta e de cunho religioso, cuja temática liga-se a entidades abstratas como amor, hipocrisia, bondade, virtude, dentre outras. E também temos a farsa, que é voltada para as sátiras dos costumes sociais. Então, nós temos aqui como exemplo as denúncias de injustiças sociais, reflexões filosóficas acerca de fatos cotidianos. Temos outras questões importantes aqui e temos o exemplo a partir da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. No caso, com certeza, aí você lembrou de um filme bem interessante que já passou na TV aberta, tá? Então, você consegue imaginar como o diálogo entre os personagens, consegue observar aí como o texto dramático ele tem certas características. Temos aqui também um vídeo bem legal que você pode acessar a partir do site português.com.br. No caso, o vídeo é Linguagem do Texto Teatral no Enem. Voltando aqui no nosso material, nós temos as atividades. Leia a cena abaixo para responder as questões que se seguem. Então, o texto chama Eles Não Usam Black Tie. No caso, black tie é gravata preta. Preste bastante atenção, é um texto longo, ok? Temos dois personagens, o Tião e o Otávio, tá? Então, nós temos aqui as indicações das falas, mas farei a leitura sem falar o nome todas as vezes para não ficar cansativo. É o dia do noivado de Tião. Lá fora os convidados chegam. Tião chega da rua feliz e encontra o pai na cozinha lendo o jornal. Então, o Tião começa aí falando. Tem uma nota sobre a greve na primeira página. Então, o Otávio. Se até às 8 horas da noite não derem um aumento, greve geral na metalúrgica. Ninguém tem peito, pai. Como não tem peito? Tá esquecido do ano passado? Eu não estava lá, mas eu estava. Deram parte do aumento
parte. E mesmo assim, porque todas as categorias aderiram, hein? Mas aguenta o tranco sozinho? Ninguém. Espera só a assembleia de hoje e vai ver se tem peito ou não. Eu tinha avisado, hein? O ano passado entramos em acordo com o patrão e foi o que se viu. Agora aprenderam. E por que entraram em acordo? Porque parte da comissão amoleceu. Tá vendo? Tá aí. Se em greve de conjunto, metade da turma amoleceu. Metade da turma, não senhor, metade da comissão. E então? Então o quê? Eram pelegos. A turma topava, mas tinha meia dúzia deles que eram pelegos. A turma topava, os pelegos deram para trás. Não, pai, para o senhor, quem não pensa como o senhor é pelego. Nada disso, eram pelegos no duro. A turma que está aí é a mesma turma que fez greve o ano passado e que aguentou tropa de choque em 51. É por isso mesmo, estão cansados e não querem saber de arriscar o emprego. Tu está discutindo como um safado, pois fica sabendo que lá tem operários e não menino família para medra. Tu vai me dizer como o resultado da assembleia hoje. Tu tem medo. De quê? Uma porção de medos. Um é de perder o emprego. Não é medo. Então por que tu foi ver se arrumava emprego no escritório da fábrica? Ganhar mais. Tu também procurou na fábrica do Damo, lá ganha menos. Foi só para ter uma ideia. Tu acha que aguenta as lutas da fábrica sem medo? Se os outros aguentam, se não aguentasse, a assembleia é hoje à noite. Braulio tá lá, ele vem com as novidades. É capaz de vender as calças para prestar um favor. Tem poucos assim. Engano, ninguém vale nada, pai. Como você tem medo? Mas medo de quê, bolas? De ser pobre, da vida da gente, com um gesto de quem afasta os pensamentos. Ah, tu é nervoso, tô apaixonado, pai. Não liga, não. Então, após essa leitura, nós temos aqui a atividade 1. Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Muito fácil, eu fiz aqui a marcação em verde, você consegue ver aqui o lugar e você também consegue ver o assunto aqui nessas primeiras falas. Agora o tempo, com certeza, foi aí em espaço de tempo curto essa conversa, não é? Número 2. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida a fala das personagens? Pelo discurso direto ou indireto? Vamos relembrar essa matéria? Aproveite e marque no seu caderno, tá? Esse conteúdo importantíssimo para o 8º ano. Temos aqui que o discurso direto é aquele momento que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando, melhor dizendo, a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando. Então, utiliza-se a travessão. Como exemplo, nós temos: então, o seu chefe disse, limpe esta bagunça. Então, essa parte, limpe esta bagunça, é o discurso direto, usando travessão. E o que é o discurso indireto? É o contrário, não é? Então, no caso, o narrador interfere no discurso do personagem utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém no que o personagem está falando. Narrado em terceira pessoa, quer dizer, usando aí o ele ou ela, ou no caso, usando a profissão, ou aí, como nós observamos aqui, com um substantivo. Olha, o chefe disse para ele limpar a bagunça, ok? Matéria fácil. No caso, respondendo aí qual tipo de discurso, você pode colocar um exemplo, tá? Coloque entre aspas. Número 3. Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Que ideia você faz de Tião e Otávio? Vamos pensar, são pessoas simples. Essas pessoas trabalham onde? Elas têm um medo. Qual o medo? Tá?
de que forma as características de cada personagem nos são reveladas, se não há narrador. Então, acredito que nós percebemos a partir da leitura da narrativa. Então, de acordo com o que eles vão falando, de acordo aí com a situação que se passa. Número 4. Há no texto teatral alguns trechos em letras de tipos diferentes. Ou no caso, no singular, de tipo diferente. Ou seja, em itálico, como, por exemplo, Tião, irritado. Mas medo de quê, bolas? Otávio, de ser pobre da vida da gente. Tião com um gesto de quem afasta os pensamentos. Tô nervoso, tô apaixonado, pai. Não liga, não. Qual a função desses trechos? Eu vou relembrar uma matéria sobre essa questão, tá? Anote no seu caderno. Nós temos aqui a questão dos textos secundários ou também didascálias ou indicações cênicas. Então, são compostos por listagem inicial dos personagens, indicação do nome das personagens no início de cada fala, informações sobre a estrutura externa da peça, como divisão dos atos, cenas ou quadros, indicação sobre cenário e guarda-roupa das personagens e as rubricas ou indicações sobre a movimentação das personagens em palco, né? Então tem as atitudes que devem ser tomadas, os gestos que devem ser feitos, a entonação da voz. Então, após ver essa explicação, você consegue explicar de forma bem completa. Número 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? Justifique sua resposta. No caso, nós temos o culto formal, quer dizer, utiliza a linguagem corretamente, assim como nós vemos nos livros de gramática? Ou você acha que é algo mais regionalista? Tem a questão informal, quer dizer, fala de um modo utilizando gírias, por exemplo, ou um tipo de variedade mais popular. Então, uma matéria fácil que você estudou lá no 6º ano, tá? No caso, eu fiz algumas marcações que lhe ajudam a justificar. Olha aqui. Espera só a assembleia de hoje para ver se tem peito. Aí vem aqui falando, né, sobre o patrão e tal. E outra parte que está mais nítida é essa ideia, que tá vendo, tá aí, ó, tá. Não é? Na verdade é está, mas acredito que no lugar que eles moram, utilizam desse linguajar. E tem essa parte aqui, esse trecho. Então o que? Eram pelegos, a turma topava, mas tinha meia dúzia deles. Então bem legal também essa parte, tem essa palavra aqui para o senhor, também utilizando essa linguagem aí de onde eles moram, tá? Continuando aqui, nós temos a despedida. Caríssimo ou caríssima estudante, ao estudar você constrói um mundo de possibilidades. Assim, estude com a certeza de que seu esforço e dedicação resultará em grandes conquistas. Dessa forma, eu finalizo esse PET primeiro bimestre. Espero aí que você tenha entendido as matérias, tenha uma boa semana e um grande abraço.